Graça e paz, tudo bem? Aqui na palavra de Deus, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Eu amo esse texto. Mas muito bem, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Leonardo Barbosa. Eu fui voluntário numa comunidade cristã há aproximadamente 6 anos atrás. O nome da comunidade é Ashburnham Place. É uma comunidade cristã que ela pertence a um ministério ali no Reino Unido, o ministério Ashburnham Christian Trust. E lá no Ash, que é como os voluntários e o staff de lá chama, acho que é mais fácil pronunciar e mais curto. Lá no Ash, eu cheguei lá como um jovem muito religioso. E ali o Espírito Santo ele atuou poderosamente no meu coração e no meu interior. E durante o meu período lá, essa transformação que houve em meu interior me fez mudar muitos paradigmas que eu tinha desde então. Desde então, assim, a minha vida, o Senhor virou ela de cabeça para baixo. Eu sempre fui alguém que gostei bastante de ler sobre heróis da fé, sobre homens e mulheres de Deus. E eu lembro que no início da minha jornada de cristão, eu sempre pedi ao Senhor que eu pudesse viver uma aventura. E de fato, o Senhor tem me feito viver essa aventura. E é de forma bem sucinta que eu quero falar sobre a minha experiência ali no Ash. Talvez muito provável, faça um vídeo maior explicando tudo. Mas então, vamos lá. É um pouco do meu background, como eu já falei. Eu me converti em uma igreja pentecostal no início da minha juventude. Eu não nasci em um lar cristão evangélico, como boa parte dos brasileiros. Nasci em um lar cristão católico, mas ali no final da minha pré-adolescência, no início da minha juventude, eu conheci Jesus em uma igreja evangélica pentecostal bem tradicional aqui no Brasil. E lá eu aprendi a amar a palavra de Deus, conheci o Senhor. Mas esse trecho que eu li sobre o apóstolo Paulo, falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos incentivando a não nos sujeitarmos mais ao jugo da escravidão, essa parte muitas vezes nós não cumprimos, porque de forma inconsciente há teologias que são apresentadas por igrejas que nos tiram ali da prática do pecado, mas nos libertam ali, mas sem que nós percebamos. Elas nos colocam sobre uma outra prisão, que é a prisão da religiosidade. E foi essa prisão que eu fiquei por muitos anos. Fui na Inglaterra nessa prisão e não percebia. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tive um choque de realidade muito grande, porque nessa oportunidade de intercâmbio cristão, era uma comunidade internacional. Então eu cheguei lá e me deparei com cristãos do mundo todo. Isso eu já esperava. Mas houve um choque cultural assim tremendo. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, o homem que que cuida até hoje, na verdade, das aplicações de novos voluntários, o Christian, e você vai trocando e-mails com ele, ele fala, nossa, a gente está orando aqui pela sua aplicação para ver qual vai ser a vontade de Deus nessa seleção, porque assim, ocorre um processo seletivo, sem dúvida, são muitas pessoas que querem ser voluntários, eles não podem acertar todos lá, salvo engano, são entre 55 e 60 voluntários. Então, eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu fui conhecer o Christian, um homem de Deus com quem eu conversava por e-mails, que falava que estava orando e tudo mais. Olhei uma tatuagem no braço esquerdo dele. E eu olhei e disse, calma, peraí, esse é o homem de Deus com quem eu estava conversando por e-mail? Esse foi um dos choques de realidade que eu tive. O segundo, no meu primeiro culto da comunidade, que a comunidade ela se reúne todos os domingos à noite ali para fazer uma celebração, cultuar o Senhor. E eu lembro que uma das líderes da comunidade, ela nunca tinha me visto. Ela, durante aquele culto, ela chegou para mim e o Senhor utilizou ela por meio de palavras proféticas. Palavras proféticas que eu recebi no Brasil durante 7, 8 anos na igreja que eu congregava. Eu as ouvi pela primeira vez em inglês, partindo da boca de uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, uma mulher britânica. Mas o choque aconteceu porque quando eu cheguei lá, eu descobri que é muito comum para os crentes, até mesmo o crente europeu, britânico, consumir bebidas alcoólicas, vinho, cerveja. E eu fiquei, calma, essa mulher ela bebe vinho.
de um alcoólico. Como que pode Deus usá-la para falar comigo? O terceiro foi um dos meus amigos, um dos meus melhores amigos, um homem de Deus. Todos os dias, pela manhã, ele saía, ia para a floresta lá do oeste para orar. Eu ia orar umas 6h30, não acordava tão cedo. E ele estava vindo já do período de oração, de jejum dele. E era um homem de Deus. Até hoje é o homem mais manso, acho que eu conheci na minha vida. Um amigo muito leal. E a gente saía e o danado pegava uma canecona de cerveja. Eu falava, como que pode isso? Então, chegou um momento em minha jornada lá no Oeste que eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida ao Senhor. Eu lembro de falar com o Senhor e falar o seguinte: Pai, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Mas não é com essas pessoas. É comigo, com a minha teologia, com a minha forma de ver e me relacionar com o Senhor. E durante aquele tempo, o Senhor ele trabalhou na minha vida, como eu falei no início do vídeo, quebrou paradigmas. Ele me mostrou que ele é um Deus maior. Ele habita nas caixas que criamos, mas ele não aceita os limites que nós impomos a ele. Sem percebermos, nós colocamos limite na graça, colocamos limite no amor de Deus, colocamos limite até onde Deus vai, até onde Ele salva, até onde Ele está, até onde Ele toca. Nós colocamos esses limites. E o Senhor, Ele respeita, Ele atua dentro das nossas caixas, porque no final Ele é um Deus amoroso, Ele quer abençoar vidas, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus maior. E foi isso que eu percebi. E espero ter chamado a sua atenção com esse pequeno vídeo. Muito provável eu vou falar um vídeo bem maior explicando ali minha experiência no Oeste. Foi só um vídeo rápido, bem sucinto, para despertar você para o fato de que Deus ele é maior e que nós fomos chamados para servir ao Senhor em liberdade e não debaixo do jugo da religiosidade. Deus abençoe.